Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Aleluias. Carta da Revelação aos Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Tem alguém com fome aí, meu irmão? Aleluias. Então não se preocupa não, porque aqui tem pão vivo que desceu do céu. Se tiver alguém com sede, lá fora tem o bebedouro, mas aqui dentro tem a água da vida. Aleluias. Então não se preocupa não, aleluia, porque aqui tem alimento. Aleluia. Catuca o irmão do teu lado e fala para ele: não se preocupa não, porque aqui tem alimento. Aleluias. Carta aos Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frios ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Senta no teclado aí e faz aquele negocinho que nós faz lá em Piranguinho, lá, ô glória. Aleluias. Glória a Deus. Podeis assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Enfim, quando falamos da igreja de Laodiceia, num pouco tempo que eu abri o Wikipédia para ver, porque eu não preparei, eu abri o Wikipédia e eu até comentei com o Vini, que no Wikipédia Deus já tinha revelado a mensagem para mim, porque ao contrário de outros irmãos que têm a facilidade de pregar uma mensagem expositiva, eu já acho muito difícil pregar expositivo. Eu sou daqueles que gosta da palavra revelada por Deus. Mas eu vou misturar aqui uma mistura de revelação com exposição da palavra e vamos ver no que vai dar. Quando eu abri o Wikipédia, eu comecei a entender um pouco sobre a cidade de Laodiceia. E para entendermos a igreja de Laodiceia, precisamos entender a cidade. Diz um ditado popular brasileiro: mostra-me com quem tu andas, que eu te direi quem você é.
Há também um outro ditado popular brasileiro, que também vai dizer: filho de peixinho, filho de peixe, peixinho é. E quando eu comecei a olhar para a igreja de Laodiceia, eu comecei a ver que a igreja nada mais, nada menos era o reflexo da cidade. No versículo de número 2, no versículo de número 15, Deus vai começar a dizer: eu conheço as tuas obras, que não é nem frio e nem quente, e eu gostaria que fosses frios ou quente. 16. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E para entendermos o que Jesus estava falando nesta carta, eu precisei entender um pouco da geografia da cidade de Laodiceia. Bem sabemos que a cidade de Laodiceia, ela não produzia a água a qual eles usavam. Dentro de Laodiceia não tinha mananciais, nem fontes. Ela era cortada pelo um rio, mas este rio, a água não era potável ou favorável para uso. Então, quando eu olho para este contexto bíblico e para a geografia de Laodiceia, eu comecei a entender por que Jesus fala que ela não é fria e nem quente, mas ela é morna. Bem sabemos que Laodiceia estava ao lado de duas cidades. Do teu lado norte, a cidade de Hierápolis, uma cidade que era muito conhecida pelas suas fontes de águas termais ou água térmicas, aonde era usado como terapia ou curas medicinais. E Hierápolis era muito conhecida por ter uma água quente. Então todos que iam para Hierápolis iam somente para desfrutar do que aquelas águas quentes podiam fornecer. Do outro lado, nós vamos ver a cidade de Colossos, uma cidade a qual também era muito popular por suas águas refrescantes, por ter uma água gelada, diferente da temperatura normal das outras fontes. De um lado, Hierápolis tinha água quente demais, do outro lado, Colossos tinha uma água gelada demais, que também era usada como terapia ou como uma fonte medicinal. Olha aqui para mim, para você entender. Mas entre essas duas cidades estava a cidade de Laodiceia. Olhando no mapa geográfico da minha Bíblia, eu vi que elas estavam divididas por apenas 8 quilômetros de distância. Então era como se Hierápolis fosse ali em Piranguinho e Laodiceia fosse aqui em Itajubá. Mas tinha uma diferença: Hierápolis produzia suas próprias águas, quentes, mas produzia. Do outro lado, Colossos, a uma distância de 10 quilômetros, também produzia a tua água, porém refrescante e gelada demais, mas ela produzia. E entre as duas cidades que tinham uma fartura de água, Laodiceia não produzia a sua própria água. E vai dizer a geografia que as águas de Laodiceia vinham por arquedutos de uma distância nada mais, nada menos
entre os seus 15 a 20 quilômetros. As águas não vinham, já vi gente falando que as águas vinham de Hierápolis. Não era. E nem vinham de Colossos. Não. Eu ouvi pessoas falando que as águas de Colossos se misturavam com as águas de Hierápolis, por isso a água de Laodiceia era morna. Também não. As águas vinham agora por aquedutos. E bem sabemos que naquela região é uma região muito quente. Então as águas agora andavam por aquedutos de 10 quilômetros. E quando elas chegavam em Laodiceia, as águas já estavam mornas. Olha para mim e presta atenção. Além de Laodiceia não produzir a tua própria água, as águas que chegavam em Laodiceias eram águas que causavam náuseas. Eu vendo um grande pregador falando que quando ele esteve na Turquia, naquela região de Laodiceia até hoje, as águas que chegam nos hotéis são umas águas meio mornas. E essas águas não podem beber, só serve para se higienizar. É uma água meio insalubre, até nos dias de hoje, nessa região da Turquia onde se encontrava Laodiceia. O que eu entendo com este contexto e com essa geografia? Laodiceia, além de não produzir a tua água, a água que ela tinha para consumo era morna. E venhamos e convenhamos, aquilo que é morno não precisa se esquentar e também não precisa se esfriar, porque ela já contém um pouco de cada. Por isso Jesus vai dizer: quem dera fosse fria, porque aquilo que é frio pode se esquentar. Quem dera fosse quente, porque aquilo que é quente demais, se assoprar, esfria. Mas Laodiceia se encontrava em um ponto de ebulição, aonde ela não era nem fria e nem quente. Ela tinha a sua própria temperatura. Olha aqui para mim, para você entender. Hoje nós vivemos uma igreja que já não produz a tua água. E esta água, ela vem das fontes mananciais, que é Cristo Jesus, que é a água da vida. Não importa se ela vem quente demais ou se às vezes ela vem fria demais. O que importa é ela produzir a tua própria água. Porque a igreja, além de ser igreja, tem que ter essência. Igreja, além de ser igreja, tem que ter uma identidade. Igreja, além de ser igreja, deixa eu te dizer, é tempo de sair da mornidão e fazer aquilo que Deus te chamou. Já tem crente dando glória ali. Eu vou dar lugar. Alabacalabaiaçúbia. Olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. O que é morno, eu vendo agora. Um estudo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que já foi citado várias vezes aqui. Ele estava falando de algumas rojas que morreram sendo botão, porque elas não decidiram o que elas queriam ser. Sabe por quê? Porque hoje talvez Deus te chamou para um negócio, mas você quer fazer outro. Tá cheio de gente querendo cantar, pregar e ainda orar e entregar a bênção apostólica, e esquecendo da verdadeira realidade que Deus te chamou. Você não é quente nem é frio. Você quer fazer um pouquinho de cada coisa, e na verdade aquilo que Deus te chamou para fazer, você começou a deixar para trás. Por quê? Porque você quer ser multi mil e umas utilidades. Você quer fazer de tudo. Eu quero pregar e cantar, porque quem prega e canta tira a onda. Eu quero agora pregar e cantar, recolher a oferta, fazer a oração, não sei. Talvez você quer cantar, pregar, eu não estou nem aí para você. Eu vim aqui hoje pregar o que Deus falou para mim. Talvez, olha aqui para mim, talvez você não enxergou,
Mas Deus enxergou. Aí muitas das vezes o pastor já enxergou você como um grande pregador. E às vezes você chega e fala: pastor, eu sei tocar um pouquinho, será que eu posso entrar no ministério de louvor? Aí o pastor fala: não. Porque ele já enxergou o seu potencial. Não importa se você faz um sol maior. Talvez você está pensando aí: mas por que Samuel era sacerdote, juiz e profeta? Hernandes Dias Lopes, ele usou esse incógnito. Talvez a pessoa vai falar: Samuel foi sacerdote, juiz e profeta, então por que eu não posso cantar, pregar e entregar a bênção apostólica? Aí o reverendo, ele vai dizer da seguinte forma: entenda algumas coisas. Samuel, ele fez isso tudo porque era a necessidade daquele momento. Porque não tinha, ele foi chamado para profeta, mas os sacerdotes tinham morrido. Hofni e Finéias morrem no campo de batalha. O seu pai agora, Eli, morre após saber a notícia. E o único descendente de sacerdote era uma criança que tinha acabado de nascer. E o teu nome era Icabô, ou Icabote, que fosse a glória de Israel. E agora, quem vai oferecer o sacrifício pelo pecado do povo? Aí o povo agora olha e fala: tem um menino que cresceu lá dentro do templo. Ele não tem raiz genealógica sacerdotal, mas ele sabe como que faz os negócios. Então agora, já pegou ali, já pegou. Deixa eu te dizer, meu irmão, faz somente aquilo que Deus te chamou. Porque crente morno, crente que quer ser frio e ser quente ao mesmo tempo, Deus vai te vomitar. Hernandes Dias Lopes vai dizer: vai morrer sendo o botão, porque o botão não vai desabrochar, porque ele estava indeciso se ele iria florescer rosa, branco ou vermelho. Acabou que o tempo findou, o inverno veio, a roseira secou, e você foi apenas um mero botão, e não chegou no ápice do teu ministério para se formar em uma rosa. Laodiceia tinha um pouquinho de cada. Mas entenda, aquilo que é um pouquinho de cada não serve para se alimentar. Aquilo que é um pouquinho de cada não serve como alimento. Por quê? Porque Deus falou: como é morno, não dá para beber. E venhamos e convenhamos, tem coisa que não dá para tomar morno. Uma das coisas é o café. Café morno dá até ânsia de vômito. A coca, ela tem que ser bem gelada. Ela ficou morna também não serve. O café tem que ser quente. Se ficou morno não serve. Pelo contrário, faz até mal. Não serve para ser ingerido. Mas é interessante por quê? Porque em cima desta geografia eu comecei a entender por que Deus vai dizer agora para eles da seguinte forma: nem quente, não é morno, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque aquilo que é morno não serve para ser ingerido. Ou você é ou você não é. Tá cheio de igreja fria demais, e tá cheia de igreja quente demais. Deixa eu te dizer, tá cheio de igreja agora que pegou um pouquinho de cada, e agora ela se encontra morno. Eu peguei um pouquinho dos tradicionais e coloquei um pouquinho dos pentecostais. Foi daí que começou a surgir os apóstolos, começou a surgir esse monte de patifaria dentro das igrejas mornas. Homem se levantando a si mesmo, homem achando que faz. Começou por quê? Porque nem é fria demais, porque se fosse fria, Deus descia e aquecia. Também não é quente demais, porque se fosse quente, Deus chegaria, descia e esfriava. Entenda uma coisa nessa noite: ou você é quente ou você é frio, porque morno não dá para ingerir. A única expectativa da igreja morna é ser vomitada por Deus. E depois não reclama: nossa, Deus começou a usar o irmão, eu que canto, prego, sapateio, faço isso, entrego profecia.
Deus não me levantou ainda. Eu me lembro quando eu comecei aqui, eu comecei no Ministério de Louvor, né, pastor? Mal fazia umas notinhas ali. Mas certo dia Deus incomodou uma pessoa e falou: você é um pregador da palavra, você está no lugar errado. E depois daquilo eu comecei a investir. Pedi para o Hélito me desligar do Ministério de Louvor. Logo em seguida Deus já me enviou para a Assembleia de Deus Madureira em Venceslau Braz. E fiquei por lá 3 anos aprendendo a pregar, quase 3 anos aprendendo a pregar a palavra e fazendo aquilo que Deus me chamou. Entenda uma coisa, você escolhe: ou você desabrocha e vive o teu chamado, ou você morre sendo um botão. A expectativa é essa: ou você é quente, ou você é frio, ou você morre na mornidão. As águas vinham pelo aqueduto, chegavam mornas. E sabe o que é interessante? As águas chegaram mornas, sim. As águas eram nauseantes, causava náusea, sim. Mas o povo começa a se acostumar. Porque o ser humano, ele tem essa facilidade de se adaptar às coisas, queira sendo bom ou queira sendo ruim. Então a água que vinha e chegava morna, no começo até podia ser ruim. Como o Leonardo falou aqui, do terremoto que acontecia, Laodiceia foi uma dessas cidades que foram destruídas 2 vezes pelo terremoto. E além dela ser destruída 2 vezes, a primeira vez o governo ajudou a reconstruir. Da segunda vez, um homem sozinho, por causa das suas riquezas, reconstruiu aquela cidade. É interessante que logo em seguida Jesus vai, após falar do vômito, da náusea, que o povo já tinha se adaptado com aquela água morna. Logo em seguida, agora Jesus, no versículo de número 17, vai dizer: por que tu dizes eu sou rico e cheio de bens, não te necessito de nada, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Por que Jesus vai chamar de miserável, pobre e nu? Vamos para a geografia novamente. Bem sabemos que Laodiceia era a cidade mais próspera da Ásia Menor. Por mais que havia outras cidades que eram ricas, como o evangelista Michel falou, mas a mais rica era Laodiceia. Quando agora Jesus vai dizer agora, na parte C do versículo, miserável e pobre e cego e nu, Jesus agora estava falando, usando a geografia e o capitalismo daquela cidade. Por quê, evangelista? Vou te dizer agora. Laodiceia era uma cidade rica demais. Nada mais, nada menos que todos o ouro da Ásia Menor era processado em Laodiceia. Em Laodiceia tinha um dos maiores bancos, a qual todo o ouro da Ásia Menor era processado em Laodiceia. Porque Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia também tinha mais um fator, mais 2. Além dela ser rica, dentro de Laodiceia tinha um centro de medicina que tinha como a sua especialidade a medicina oftalmológica, os estudos dos olhos. E Laodiceia também tinha uma das maiores indústrias de confecção de roupa. E Jesus agora vai usar a geografia e o capitalismo da cidade para exortá-la. Versículo de número 18: aconselho-te comprar de mim ouro refinado
no fogo. Por que Jesus agora vai aconselhar a igreja a comprar o ouro refinado no fogo? Porque ao mesmo tempo que eles falavam, sou rico, e sabe o que é interessante? Das 7 igrejas, Laodiceia é a única que não tem nenhum ponto positivo. Deus elogia, Deus olha e reconhece todos os pontos positivos das outras 6 igrejas. Ele exorta, sim, mas ele também reconhece alguns pontos positivos. Mas Deus agora olha para Laodiceia e não tem ponto positivo nenhum. Por que, evangelista? Vou te dizer agora. Porque, como diz o pastor Paulinho, a igreja de Laodiceia era uma igreja que andava como que se tivesse o rei na barriga. Peguei aquela, pastor, lá de Lorena. Era a igreja que andava por conta própria e ela mesma vai bater no peito e vai dizer, versículo 17, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Lançou um equipamento de som novo. Quanto que é? Esse está quase 500 mil, manda pôr na igreja. Lançou agora uns bancos novos, manda pôr na igreja, não importa o preço. A igreja agora que andava conforme a tua própria vontade, a igreja que só olhava para si mesmo, a igreja agora que entendia que não havia necessidade nenhuma. Nós não precisamos de ajuda das outras igrejas, nós não precisamos de ajuda. Nós vemos em Atos Apóstolos, quando o povo agora está arrecadando bens agora para ajudar as igrejas inferiores. Mas agora em Laodiceia não, aqui a gente não precisa de ajuda de ninguém. Aqui a gente não precisa nem de Deus para suprir as nossas necessidades, porque nós mesmos suprimos a nossa necessidade. Nós mesmos somos ricos. Eu não preciso, está cheio de igreja desse jeito hoje. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso me unir com nenhuma igreja. Eu não preciso ter comunhão com nenhuma igreja. Eu não preciso de nada. Eu não preciso fazer campanhas de oração. Eu não preciso fazer agora, ir para o monte, colocar a igreja para orar. Aqui não precisa de nada disso, porque aqui a nossa igreja é próspera. Porque aqui, deixa eu te dizer algo nessa noite. Você que acha que não precisa de ninguém, eu não preciso ir aos cultos, eu não preciso ouvir o evangelista Jeremias, aquele negão feio que não sabe nem falar direito, pregar o evangelho, porque eu já tenho tudo. Eu leio a Bíblia mais do que ele, eu fiz mais do que ele. Eu não estou nem aí para você. Eu só tenho uma coisa de Deus para você hoje. Aquele que acha que tem demais, naturalmente ele não tem nada. Acha que tem, mas não tem. Ô glória! Ô glória, agora eu vou para a conclusão. Ô glória, pega nessa bateria e vamos concluir. Acha que tem para aquele que acha que tem muito, não tem nada. Eu aprendi isso, por isso eu prego na minha simplicidade. Aquele que acha que tem muito, não tem nada. Como diz o carioca, um ditado popular lá no estado do Rio: cachorro que late muito não morde. Quando bate o pé, sai correndo. Então Laodiceia agora achava, ela era guiada pelos seus conceitos, pelas suas riquezas, pela tua própria cultura, e achava que não precisava de nada. Aí vem a palavra do Senhor para ela: aconselho a comprar de mim ouro refinado. Laodiceia tinha um dos maiores bancos, ou maior, porque eu vendo uma pregação, um estudo do A.W. Tozer, ele vai dizer que todo o ouro
da Ásia Menor e até algumas cidades da Ásia Maior levavam para processar em Laodiceia. Então Laodiceia agora era um lugar onde processava ouro. Então ouro para eles era a mesma coisa que pedra. Tinha muito, sobrando. Mas Deus agora vai dizer para ele da seguinte forma: aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo. O ouro que vocês compram pode até ser refinado no fogo. O ouro que vocês processam pode até ser refinado no fogo. Mas entenda, o fogo aceso pelo homem, a única coisa que ele causa é morte. Nadab e Abiú vai acender um fogo que não era fogo de Deus dentro do templo, e morreram queimados. Entenda alguma coisa: fogo aceso pelo homem só serve para trazer morte. Vem comigo agora. Mas o fogo que vem de Deus, ô glória, eu não sei quem vai pegar, mas já vai. O fogo que vem do céu, ele não vem para trazer a morte, mas ele vem para trazer vida. Ao contrário, o fogo que vem do céu, ele não vem para trazer morte, para causar incêndio. Pelo contrário, o único incêndio que ele causa é ele incendiar aquelas coisas que se levantaram para tentar te destruir. Lá vai, que levaia, que levantou, que levaia, açúcar. Lá vai. Ô glória, ô glória. O fogo de Deus não é uma opção de escolha. O fogo de Deus é uma necessidade para a igreja. Elebadaraia subine calamanto. Lembrando que Jesus agora ele estava afirmando algo, porque o texto está no afirmativo. Ele estava falando: aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no meu fogo. Acha que é rico porque tem muito ouro, mas esse ouro refinado no fogo humano não traz riqueza. O que traz riqueza é o ouro refinado no fogo de Deus. Segundo, vai dizer, versículo 18 ainda: aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico. Duas vertentes, uma incógnita. Eu não lembro quem pregou sobre a igreja pobre, miserável. Foi quem? A igreja que era pobre. Mas logo Jesus vai dizer: tu és pobre, mas perante mim tu és rico. Lembrando que o cenário, a igreja não tinha nada. A igreja de Esmirna não tinha nada. Era uma igreja miserável, não tinha multimídia, não tinha um microfone de alta qualidade. Mas Jesus olha para ela e vai dizer que ela é rica. Missionária Elaine. Agora Jesus vai olhar para uma igreja que tem ouro, que tem faculdade de medicina, que tem uma estamparia de confecção de roupas de alto escalão, e vai dizer para ela: tu és pobre. Por quê? Porque bem sabemos nós que a maior riqueza do ser humano não é conquistada aqui na terra. Jesus mesmo nos diz: aquele que quiser encontrar vida nessa vida, ele perderá a sua vida. Mas aquele que perder a vida nessa vida, esse sim
vai encontrar vida. Eu não vi, Jesus estava falando, ei, enquanto vocês estão focados na prosperidade, chave de carro, chave de moto, chave de casa, lá em Esmina não tem nada, mas ela é rica, porque dentro de Esmina não tem ouro, não tem faculdade de medicina, mas lá dentro tem presença de Deus. Lá vai, eu não sei quem vai pegar, mas já vai. Hoje talvez aqui tem pessoas que não pregam, que não cantam, que não fazem agora, mas dentro dessas pessoas ainda tem essência. E talvez aqui em nosso meio tem pessoas que cantam, pregam, que se instruíram nas melhores escolas, mas estão vazios de Deus. Deixa eu te dizer algo, a palavra de Deus para a igreja de Laodiceia é essa: compra de mim, para que assim seja rico. Por quê? Porque quem não tem nada é rico, e quem tem tudo é pobre. Mas aqui não, Deus está falando, Deus, Ele olha no meio do povo e Ele enxerga a simplicidade. Por isso Ele escolheu agora o teu filho agora para crescer em uma cidade miserável, em Nazaré. Oh glória, Deus está falando com pessoas aqui hoje. Não precisa saber pregar em alto escalão, não precisa saber cantar em um Fá sustenido maior ou um Fá sustenido menor. Deixa eu te dizer algo nessa noite: você só precisa ser rico e cheio de Deus. E vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça. Vestes brancas. Jesus mais uma vez está usando agora a geografia e o capitalismo. Somente em Laodiceia produzia um tipo de lã que não havia em nenhuma outra cidade da Ásia. Essa lã era chamada de lã negra. E a lã negra era uma das fontes da riqueza de Laodiceia, porque ela importava, ela exportava a sua lã para todas as Ásias, até mesmo para o Oriente, até mesmo para Jerusalém, para Roma. A lã negra era um Louis Vuitton da nossa época hoje. A lã negra era um terno do Giorgio Armani da nossa época agora. A lã negra só comprava quem tinha, ó. Aí Deus pega e fala: bem sabemos que a cor da lã que produzia em Laodiceia era qual a cor? Aí Jesus agora vem de novo e ele vai dizer: compra de mim vestes. Mais uma vez Jesus estava falando para Laodiceia: você acha que tem tudo, mas na verdade vocês não têm nada. Acha que veste as melhores roupas, porque bem sabemos, as irmãs que vendem roupa, quem produz, o preço de custo ali é bem menor do que você comprar de uma pessoa que já comprou de quem produziu para te revender. Então ali em Laodiceia era comum agora você andar pelas ruas, você passar pela Rua Nova e só ver gente com Calvin Klein, Louis Vuitton, Giorgio Armani. E não é essa lá do Brás, não. É coisa de primeira mesmo. Esse dia eu pesquisei o preço, um valor de um terno mais simples do Giorgio Armani. Não tem, porque só faz sobre medida. E só para ele tirar as medidas é não sei quantos mil euros. Aí naquela época em Laodiceia era comum você ver as pessoas com escarpão, com a sua bolsa da Louis Vuitton. Coisa de pregador, não materializa. Aí Jesus vai dizer para elas: compra de mim vestes brancas, porque isso que vocês têm não tem o poder de cobrir a tua nudez.
pode até tentar se esconder atrás de um terno do Jorge Armani, atrás de um vestido ou de uma bolsa da Louis Vuitton. Mas já foi dito aqui várias vezes nessa noite, aquele que está lá em cima, ele vê tudo. E ele não enxerga como o homem vê. Vai dizer o profeta Samuel, porque ele olha e enxerga o interior. O homem só olha o exterior. Deus agora estava falando, vocês se apresentam. Talvez Esmirna não está vendo, talvez Éfeso não está vendo, talvez agora Corintos, Romanos, até a igreja de Jerusalém não está vendo. Mas para mim, vocês estão nus, porque a sua nudez é escancarada diante dos meus olhos. Então chega aqui e compra vestes brancas, porque essa lã negra cara não tem o poder de cobrir a tua nudez. Terceiro, vai dizer agora a palavra do Senhor, e que unjas o teu olho com colírio, para que possa ver. Além de ser uma igreja pobre, nu, ainda era uma igreja sem visão. E olha essa incógnita, lá dentro tinha a maior faculdade, especialistas em oftalmologia. Laodiceia era uma igreja que acreditava somente nos seus recursos, porque ela era o espelho da cidade. Esmirna é uma cidade pobre, a igreja era pobre. Laodiceia é uma cidade rica, então a igreja também era rica, materialmente. Mas não adianta nada processar o ouro de toda a Ásia, andar com as melhores roupas e não ter a... Jesus estava falando para eles, vocês produzem aqui o colírio, remédios para a visão, mas vocês são uma igreja cega. Aí Jesus vai falar para eles, entenda alguma coisa. Jesus nunca chega, enfia a espada e deixa você ali sangrando, agonizando e morrendo. Não. Antes dele te fincar a espada, ele vai te dar o caminho para você fugir da espada, porque a espada dele vem. Moisés foi bem claro quando ele vai falar com as tribos de Rubem. Vocês estão acampando aqui já, mas vamos lá ajudar os seus irmãos na batalha, e depois que a terra for conquistada, vocês voltam e constroem as suas casas. Mas agora nós precisamos de vocês no campo de batalha. Eles dizem, nós iremos. Moisés vai olhar para eles e vai dizer, vocês falaram que vão, mas caso vocês não for, o vosso pecado há de te encontrar. A espada sempre vai vir. Mas entenda, Deus não fica em espada, em crente desapercebido. Não. Ele sempre dá a válvula de escape antes. Ele sempre mostra, ele sempre dá uma estratégia. Esse Deus que chegava e matava uma espada, criança, velho, mulher grávida, tudo, é o nosso Deus, sim. Mas agora tem Jesus ali, o nosso intercessor da graça. Ele não vai chegar abrindo agora a terra e engolindo as pessoas, não. Jesus agora, ele vai dar agora o caminho e a direção. Ele exorta, mas ele sempre vai dizer, arrependa-te. Se coloque de pé. Vini, vem louvar. Vem, Rafi. A
igreja achava que tinha tudo, mas na verdade ela não tinha nada. Porque tudo que ela tinha conquistado dos homens. Entenda uma coisa, aquilo que vem dos homens não serve, tem que vir de Deus. Por isso eu louvo a Deus pela presbiteriana renovada. Porque o pastor Paulinho só consagra obreiro se Deus dá a direção para ele. Aqui não tem essa de ser obreiro por causa do seu dízimo, ou porque você é um puxa-saco. Aqui não tem isso. Entenda, por quê? Porque o que vem do homem, muitas das vezes, mata. Mas o que vem de Deus, talvez você até canta, mas o pastor não te colocou no ministério de louvor, porque você não está preparado para sofrer as retaliações do ministério de louvor. Talvez o pastor não te chamou para pregar, porque você ainda não está preparado para viver. Por quê? Porque aqui a direção quem dá é o Espírito Santo. Então você, ao invés de ficar bravo com o pastor, ou com o líder, ou com o conselho, fica bravo com Deus primeiro. Por quê? Porque é Deus que diagnostica, é Deus que mostra o caminho. Porque o que vem do homem mata, mas o que vem de Deus vivifica, causa vida. Pobre, cego e nu é o cenário da igreja que tinha tudo na terra, mas não tinha nada no céu. Não tem nem um elogio, não tem nem agora Deus olhando para eles e fala, porque no meio de vocês ainda tem um que prevaleceu. Não, em Laodiceia não prevaleceu ninguém. Calamandara súpia. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Talvez Laodiceia hoje somos nós. Muitas das vezes achamos que temos tudo, mas não temos nada. Muitas das vezes, só porque temos um cargo ou alguma coisa, achamos que temos alguma coisa, mas Deus está olhando lá de cima, você não tem nada. Muitas das vezes aquele irmão que vem todos os cultos, terça, quinta e domingo, senta lá atrás, ninguém nem sabe que ele é da igreja. Ele está mais cheio de Deus do que você que está em atividade. Olha para Laodiceia agora. Eu creio que a carta que Laodiceia esperava era uma carta falando, vocês sim, vocês têm de tudo, vocês têm os melhores ouros, vocês têm as melhores roupas, vocês agora têm uma empresa agora, tem agora aí dentro agora uma faculdade de medicina. Ou seja, enfermidade não é o problema da igreja de vocês. Vocês não correm esse risco, porque vocês são uma igreja rica, mas Deus olhando lá do céu vai dizer, pobre, cega e nu, compra de mim ouro refinado, vestes brancas e o colírio do céu. E ele vai dizer, a todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrependa-te. Deixa eu te dizer, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E não é porque Laodiceia achava que podia tudo que Deus excluiu ela. Deixa eu te dizer, Deus não exclui ninguém. Deixa eu te dizer, os pecados não têm o poder de apagar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. A única coisa que eles fazem é impedir que Deus chegue até você, porque o pecado faz a separação entre Deus e entre os homens, mas ele não tem o poder de apagar aquilo que Deus decretou para a tua vida. Oh glória, é desgraçada, é cega, é pobre, é nu, mas ainda é igreja. Pega essa e começa o louvor. Oh glória. Arrependa-te. Deus está falando, ei, compra de mim o ouro refinado, compra de mim as vestes brancas e compra de mim o colírio para você voltar a ter a visão. Mas eu não tenho nada hoje nessa noite. Deixa eu te dizer algo.
As coisas no reino dos céus, pastor Lucas, não se compra com dinheiro humano. Aqui na terra tem pastor até achando que compra. O Guilherme já falou, mas aqui não compra. Para você comprar ouro refinado no fogo de Deus, vestes brancas e o colírio do céu, Davi vai ensinar para você no Salmo de número 51. Davi se encontra como Laodiceia, pobre, cego e nu. O pecado agora tinha acabado com Davi. Mas Davi, ele sabia, ele tinha a senha. E ele vai dizer: Deus se alegra de um coração contrito e quebrantado. Você não pegou, mas deixa eu falar de novo. Não precisa ter dinheiro para comprar as riquezas celestiais. Só precisa ter um coração contrito e quebrantado. Então eu te convido agora a fechar os teus olhos. Eu te convido neste momento a começar a oferecer a tua melhor adoração nessa noite. Mas não oferece agora aquilo que você tem, porque aquilo que você tem não serve. Você agora tem que obter alabacalabaiaçubi. E dentro de você, em meio a essa multidão de pecados, ainda existe a essência. E Deus está falando: mexe lá no fundo do baú e pega essa essência. Que essência que é essa? É a essência da adoração. Que essência que é essa? É a essência pentecostal do fogo de Deus. Porque a presbiteriana renovada não cresceu no meio de corais, nem no meio de orquestras. Ela nasceu no meio do fogo. E o fogo é a essência. E aqui na presbiteriana renovada da Cantina ainda tem essência. Talvez você guardou, mas Deus está falando hoje: é fogo, é fogo, é essência, é essência, é essência. Só quem vai liberar a tua melhor essência já começa a adorar. Enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar, derrama tua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me. Começa a pedir para ele te encher agora. Começa a pedir. Talvez você está pensando em chegar em casa e encher a barriga. Mas antes de você encher a barriga, se encha de Deus aqui hoje, nessa manhã. Aonde a igreja está consagrando, aonde a igreja está de jejum, aonde tem presença. Já tem crente se enchendo lá atrás. Já tem crente se enchendo lá atrás. Ela bacalabandou. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus. Declare a Ele nesta noite: enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Peça para Ele te encher. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus.
Laodiceia achava que reinava aqui na face da terra, mas Jesus agora vem prometer para ela um novo rei, porque a promessa de Deus agora, ô glória, não era para Laodiceia sentar em um trono aqui na terra, mas agora a promessa para Laodiceia, pastor Paulo, era Jesus falando: aquele que vencer, eu te sentarei no trono, assim como eu sentei no trono do meu pai. Entenda alguma coisa, a Laodiceia achava que reinava na terra, e o louvor vai pegar, e eu vou entregar o microfone, e você vai liberar o teu melhor glória. Laodiceia achava que tinha riqueza, achava que reinava, achava que estava no ápice, mas Deus agora vem falar para ela: vem, compra de mim agora ouro refinado, compra de mim vestes brancas, compra de mim colírio. Agora, por quê? Arrependa-te. Por quê? Porque aquele que vencer, ó glória, eu prepararei um trono, se assentará no trono. E bem sabemos, venhamos e convenhamos, que trono é lugar de rei, trono é lugar de quem reina. E Deus, Jesus vai dizer: assim como eu assentei no trono do meu pai, eu estou preparando um trono para a igreja. Só quem vai reinar, só quem vai reinar, só